Olá, eu sou Calixto Assel, coordenador do Instituto de Renascimento de São Paulo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autoconhecimento. Se autoconhecimento significa, na verdade, conhecer nossas memórias. Eu recentemente recebi um puxão de orelha de uma amiga muito querida, que me disse que eu falava com muita facilidade, com muita desenvoltura, com muita obviedade, de assuntos que nem sempre eram óbvios e termos, principalmente, que nem sempre eram óbvios, como, por exemplo, identificação, desidentificação, observação passiva, autoconhecimento em si, não interferência, desenvolvimento pessoal, transformação, como se isso fosse uma coisa óbvia para todo mundo. Ela me disse, olha, você fala assim, eu entendo que para você seja assim, porque você tem mais de 30 anos lidando com isso, mas para quem está começando agora, ou para quem não tem essa prática diária, é difícil entender algumas das coisas que você fala, ainda que você faça parecer fácil ou que você fale de uma maneira óbvia. Então eu resolvi aceitar o puxão de orelha, e esse é um dos vídeos em que eu vou falar sobre alguns desses termos, tentando clarear um pouco, para que a gente sinta que a gente está na mesma página, que a gente fala e a gente se entende, porque senão eu posso estar falando uma coisa e você entendendo outra ou não entendendo. Então, começando, aproveitando esse tema autoconhecimento, se autoconhecimento tem a ver com conhecer nossas memórias. Bom, quando a gente fala de autoconhecimento, deixando isso bem claro e bem mastigado, depende de que nível a gente está falando. Porque existem vários níveis para isso. Todos eles são válidos, todos eles são importantes, todos eles são verdadeiros. Mas às vezes uma pessoa está falando um nível, outra no outro, e aí elas podem até entrar em algum conflito, uma negando ou achando errado o que a outra está dizendo, quando na verdade são apenas níveis diferentes. Então, o primeiro nível, que eu chamaria aqui de um nível básico, e isso é só uma nomenclatura que eu criei agora, não é uma necessidade, não é alguma coisa descrita, sacramentada, é só para a gente se entender aqui. O nível que a gente poderia chamar de básico é eu saber quem eu sou em termos de meu nome, aonde eu moro, quem são os meus parentes, com quem eu vivo, o que eu gosto de estudar, com o que eu trabalho, enfim, essas coisas práticas. Isso tende a ser negligenciado como algo óbvio, mas não é óbvio. Veja, por exemplo, as pessoas que têm problemas de saúde que acabam não conseguindo se lembrar dessas coisas. A vida se torna bastante complicada, não é? Então, eu preciso saber dessas coisas. Esse é o primeiro nível e ele é muito importante. Então, um alerta aqui para as pessoas que estão muito interessadas em meditação, em desenvolvimento pessoal, em espiritualidade, às vezes se esquecem que esse nível é importante. Portanto, desenvolver a memória nesse aspecto, saber claramente essas coisas é importante também. Não é a única coisa, mas é importante. Depois a gente poderia considerar o nível emocional, que tem a ver com as minhas reações, por exemplo. A gente até diz isso de uma maneira coloquial, engraçada, quando a gente diz, eu me conheço. Do tipo, eu estou me lembrando de algumas coisas que eu já vivi e eu sei que em situações como essa eu tendo a me comportar de uma determinada maneira. Né? Por isso, eu vou talvez ficar irritado, ou eu vou sair correndo dali, ou eu vou ficar com sono, no tédio. Por quê? Porque eu sei que em situações desse tipo, eu já vivi antes, eu estou me lembrando, isso de novo tem a ver com memória, eu vou acabar funcionando desse jeito. Isso também é importante, isso também é uma forma de autoconhecimento. Veja, se eu sei como eu reajo em algumas situações, porque eu já reagi assim em outras situações, eu estou me lembrando disso, isso pode ser útil. Também pode ser limitante, é verdade. Mas pode ser útil porque pode me evitar de algumas situações difíceis ou constrangedoras. Então, esse é sim um tipo de autoconhecimento. E ele também é importante, assim como os outros. Um outro nível
eu poderia chamar aqui agora de novo, ressalvo que isso é uma nomenclatura que eu estou inventando nesse momento para a gente poder se entender e se comunicar. Isso não é a verdade, isso não é alguma coisa que está num livro, é para a gente poder se entender aqui agora. Então, esse outro nível a gente poderia chamar de psicológico. Esse é parecido com o nível emocional, porque tem a ver com eu conhecer as minhas reações, saber como eu reajo aqui e ali, mas ele vai um pouco além, porque eu começo a entender um pouco mais de mecanismos. Então não é só que eu sei que eu vou reagir de uma determinada maneira, numa determinada situação, porque eu estou me lembrando de outras vezes em que eu vivi isso e reagi dessa maneira. Vai um pouco além. Eu sei que eu vou reagir dessa maneira, porque, e aí sim, situações antigas, outras, ou seja, eu entendo um mecanismo, eu entendo como isso se formou. Isso é um tipo de autoconhecimento. Olha, eu reajo dessa maneira porque quando eu era pequeno e a professora falava desse jeito, aquilo mexia comigo e os alunos, outros alunos olhavam para mim, meus colegas, e de alguma maneira zombavam de mim, por exemplo, entende? Então não é só que eu sei que naquela determinada situação eu vou me sentir de alguma maneira difícil, incomodado. É também saber que naquela situação eu reajo assim por causa disso, 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 disso. Ou seja, eu consigo criar aí um conjunto de memórias, um mecanismo e entender esse mecanismo. Então, isso é um tipo de autoconhecimento e é importante também, ou seja, a gente entender como essa máquina aqui funciona, como o nosso jeito de ser se organiza, é importante. Porque, de novo, isso livra a gente de algumas dificuldades e dá para a gente uma série de possibilidades. Inclusive, em alguns casos, olhando para isso e dizer, olha, eu não preciso reagir dessa maneira. Eu estou reagindo assim por causa daquela situação lá atrás com meu pai, em que eu me senti de alguma maneira não respeitado, mas meu pai não está aqui agora. Eu posso entender isso. E daí, dessa forma, buscar alguma técnica, alguma possibilidade de mudar esse comportamento que está desatualizado, que não funciona mais, que não faz mais sentido agora que eu já sou uma outra pessoa, agora que aquela situação já passou. Então, esse nível também é importante. E ele também é baseado em memórias. Portanto, depende do que eu estou falando quando eu falo de autoconhecimento. Numa situação social, por exemplo, talvez eu apenas diga meu nome. Olha, eu sou Calize, eu sou biólogo, eu trabalho com respiração e com meditação, eu moro em tal lugar, eu vivo com tal pessoa, eu sou amigo de fulano e ciclano. Então, isso é memória, isso é um nível de autoconhecimento. E aquela pessoa vai passar a me conhecer também um pouco mais. Claro que ela não está me conhecendo profundamente, porque a gente está nesse nível básico, né? Pode ser que eu fale, talvez com uma pessoa mais próxima, um amigo, uma pessoa querida, sobre como eu estou me sentindo, sabe? Eu me sinto assim nesse momento porque eu estou passando por tal dificuldade e quando isso acontece, eu sempre fico assim, eu me lembro, não é a primeira vez que isso acontece comigo. Ou seja, isso também é um tipo de autoconhecimento. Eu conheço as minhas reações porque eu estou me lembrando de algumas coisas. De novo, memória. Tudo isso é construído em cima de memória, em cima daquilo que eu já vivi, ou daquilo que eu imagino, juntando coisas que eu já vivi, ou daquilo que eu projeto no futuro, que também é um tipo de memória, porque eu estou mais ou menos organizando aquilo que eu já vivi de um outro jeito, né? E uma outra forma de conhecimento, também baseada em memórias, que é essa psicológica, também é muito importante. Então, se eu vou conversar aí sim com uma pessoa que tem um pouco mais de contato com ela mesma, que tem mais profundidade, talvez eu diga, sabe, eu não entendo muito bem por que eu reajo dessa forma. É estranho, eu não estou muito satisfeito com isso, eu gostaria de mudar isso. Isso deve estar associado a alguma coisa de trabalho, alguma coisa de escola, ou de quando eu morava em tal lugar e eu era pequeno, ou talvez da relação do meu pai com a minha mãe. Ou seja, isso é um outro nível de autoconhecimento, também importante,
também baseado em memória. E aí tem o último nível de novo, nessa nossa conversa aqui, nisso que eu imaginei aqui, estou pensando aqui para conversar com você, para explicar para você. Não é o último nível supremo, não é que não exista mais nada, é a nossa conversa aqui agora. Feita essa ressalva, vamos lá. Eu chamo isso de o nível meditativo. No nível meditativo, aí o se conhecer, obviamente, vai além de tudo isso. No nível meditativo, o se conhecer não tem a ver com memória, e sim com uma experiência direta daquilo que eu sou. Aqui a coisa se confunde um pouco porque a gente está acostumado a pensar em como eu sou baseado nos 3 outros níveis, ou seja, o nível mais objetivo e prático. Meu nome é Caliz, eu sou brasileiro, eu sou homem, eu moro em tal lugar, enfim, eu sou biólogo. Ou no nível emocional. Eu sou um cara simpático ou antipático, eu sou um cara extrovertido ou introvertido. Ou no nível psicológico. Pois é, quando tal coisa acontece assim, eu sei que tem a ver com isso, porque lá atrás foi assim, porque na minha escola, porque na minha família. Então, a nossa tendência é, quando pensa no nível meditativo, achar que é a mesma coisa, e não é. Aqui, autoconhecimento não tem a ver com memória, tem a ver com uma experiência direta daquilo que a gente é. E o mais curioso ou estranho é que a gente não acessa diretamente aquilo que a gente é, e sim tudo aquilo que a gente não é. A gente vai se dando conta de tudo aquilo que a gente não é. Isso é um processo, leva às vezes meses, às vezes anos, às vezes décadas. Para muita gente é uma experiência de vida toda, e dizem que de muitas vidas também. Ou seja, a gente começa a se dar conta de tudo aquilo que a gente não é. Então, num primeiro momento, por exemplo, você conhece pessoas que dizem algo, não, mas eu sou um juiz, por exemplo, e não fica bem para um juiz funcionar assim, falar isso, ser dessa maneira. Esse é um nível de autoconhecimento. Existe um outro nível que é a pessoa dizer, não, mas eu não me sinto bem comigo mesmo, vendo que eu sou uma pessoa muito angustiada, por exemplo. Né? É um outro nível. E num outro nível ainda, que é esse que a gente está falando agora, meditativo, eu me dou conta de tudo aquilo que eu não sou. Então, por exemplo, se eu olhar para a minha mão agora, eu obviamente olho e digo, tá certo, é minha mão, eu posso mexê-la, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Mas e se eu perdesse essa mão? Bom, eu continuaria sendo eu. Então, eu não ia ficar contente com isso, é claro, mas isso que eu chamo de eu continuaria existindo. Então, de alguma maneira, a gente começa a entender que isso na prática de meditação não é uma coisa intelectual só. A gente começa a entender que isso que a gente chama de corpo não é eu. Eu não estou errando o português. Isso que a gente chama de corpo não é eu. Por quê? Porque de alguma maneira eu consigo observar isso. E se eu consigo observar isso, então eu não sou isso. Eu sou quem está observando isso. Então, eu passei a ser nessa hora uma outra coisa. Aquilo então que em outros níveis eu conheço e reconheço como eu chamo isso de autoconhecimento, eu me conheço, eu sou o corpo. Aqui nesse nível não é mais assim. Então a gente cria essa separação, a gente cria isso na prática de meditação. Então nesse aspecto, autoconhecimento agora não tem a ver com memória. Numa outra fase, ou num desenvolvimento disso, eu começo a me dar conta de que tudo isso que eu experimento como mente, esses pensamentos todos, que começam quase sempre com a palavra eu, com o pronome eu isso, eu aquilo, eu sinto assim, eu sou assado. Esse eu, na verdade, é apenas uma palavra que está aí. Porque a gente começa a se dar conta de que isso que acontece aqui é um fluxo, que acontece mesmo quando eu estou dormindo ou distraído,
que acontece incansavelmente, interminavelmente, pelo menos durante um tempo e para a maioria das pessoas, né? Pelo menos essa é a experiência que a maioria das pessoas tem, que isso aqui funciona sem parar e a maioria dos pensamentos é eu. Então, isso que se chama de autoimagem, que a gente diz, não, eu me conheço, eu penso isso, as minhas opiniões são essas, eu sou assim, de novo, memória. Só que com a prática de meditação, a gente começa a entender também que, aos poucos, de novo, não é só uma coisa intelectual, a gente aceita essa ideia intelectualmente, mas aí tem que ir para a prática, para que isso se torne a nossa experiência. A gente começa a se dar conta de que a gente também não é essa mente. Por exemplo, se você está assistindo uma televisão, é fácil olhar para ela e entender que você não é ela, que você é quem está vendo ela, mas você não é ela. Ainda que às vezes você fique tão envolvido com aquilo que está acontecendo na televisão que você se esqueça completamente do que está ao seu redor. Você fica preso naquilo. E se lá é uma coisa triste, você chora. Se lá é uma coisa alegre, você ri. Você acha que você e aquilo é a mesma coisa. Ou seja, temporariamente você se esquece que você não é aquilo. Aí acontece um comercial, alguém te chama, ou bate a fome, e você acorda daquele tipo sonho. E aí você se dá conta de que você, de novo, que você não é a televisão. Você já sabia disso, você só tinha esquecido disso. A mesma coisa acontece na prática de meditação com a nossa mente. A gente olha e olha e olha e olha, e num ou outro momento a gente se dá conta que a gente não é isso. Depois a gente volta a assistir essa televisão interna. Depois a gente volta a se perder. Mas existem vários desses momentos, e com a prática eles vão se tornando mais longos, com a prática eles vão se tornando mais frequentes, em que a gente se dá conta de que a gente não é esse falatório, a gente não é esse fluxo de imagens e pensamentos e sons internos. Nessa hora, a gente se dá conta daquilo que a gente é um pouco mais de perto. Porque antes eu estava achando que eu era o corpo, que eu era a mente. Agora eu estou me dando conta, nesse instante de meditação, por exemplo, que eu não sou o corpo e ficou claro que eu não sou a mente. Não é uma ideia que eu estou ouvindo agora e que eu estou assumindo, eu estou passando a crer, a acreditar. Não, é uma experiência que vem durante a meditação. Então, nessa hora, eu estou aqui numa meditação e eu me dou conta de que eu também não sou isso. Bom, então, simplificando, se eu nessa hora eu me dou conta de que eu não sou o corpo, eu me dou conta de que eu não sou a mente, quem sou eu? É o que sobra. Isso é o que a gente experimenta com a meditação. Na verdade, o caminho para se dar conta daquilo que a gente é, não só não é através da memória, falando desse nível meditativo, não só não é através da memória, como não é através da observação positiva, dizendo eu sou isso, eu não sou isso. Não, é se dando conta de tudo aquilo que a gente não é. A gente fica calado dentro e se dá conta, com o tempo, eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Eu não fico me dizendo isso, de novo, repito, porque assim não adianta nada. Você talvez vá só se convencer de alguma coisa, mas não vai ter a experiência. De quando essa experiência acontece, de você se dar conta de que você não é o corpo, de que você se dá conta de que você não é a mente, mesmo que temporariamente, mesmo que por uma fração de segundo. Isso é uma grande abertura. Nessa hora, você tem uma noção clara daquilo que você é. Então, em termos de prática, o que a gente pode fazer é sentar, fechar os olhos e começar a se dar conta de que tudo aquilo que você pode perceber não é você. O simples fato de perceber mostra que você é o percebedor. Aquilo que você está percebendo é o objeto, é o percebido, portanto não é você. Então, se você percebe um som, esse som não é você. Se você percebe o seu corpo, então isso não é você, você é quem está percebendo o corpo. Se você percebe nesse momento o fluxo de pensamentos passando, isso que a gente chama de mente, então isso também não é você. Você olha isso e se dá conta de que você também não é isso. E essa sensação de eu,
se você está se dando conta dessa sensação de eu, então isso também não é você. Então tudo aquilo que você vai percebendo não é você. O simples fato de perceber mostra que não é você. Então, como aos poucos você vai deixando de se, eu vou usar uma palavra que eu vou explicar mais à frente, de se identificar com o corpo, com a mente, com os pensamentos, com essa sensação de eu, com o tempo, o que vai acontecendo é que tudo vai desaparecendo e vai sobrando o quê? Isso a gente pode chamar de eu. A gente pode chamar de eu se a gente estiver conversando. Na prática não tem como chamar de eu. A gente apenas experimenta isso que a gente é. Que não é corpo, que não é mente, que não é nada daquilo que eu possa de alguma maneira ver, ouvir, sentir. Ainda assim, é uma experiência que a gente experimenta, sente, vive. No início, às vezes apenas por uma fração de segundo. Com o tempo, por mais tempo, mais frequentemente. Então, nesse aspecto, autoconhecimento não é memória. Talvez a gente esteja falando do grau mais desenvolvido de autoconhecimento, mais profundo de autoconhecimento, mais essencial de autoconhecimento. O que não quer dizer que os outros não sejam importantes. Eles são, porque a gente continua funcionando em sociedade. A gente continua precisando se lembrar de quem a gente é, de como a gente reage emocionalmente, de como a gente funciona em termos de mecanismo. Então, todas essas coisas são autoconhecimento e todas essas coisas são importantes. E todas essas coisas a gente acolhe, incorpora, aceita. Obrigado e até a próxima.